Olá, pessoal do sexto ano. Vamos então para a nossa segunda parte e última desse módulo, tá? Que está trabalhando aí a matéria e seus estados físicos. E agora nós vamos entender um pouquinho sobre os estados da matéria, né? A água que sai, olha aqui nessa imagem, ó, que sai de uma torneira, ou este gelinho, né? Que a gente utiliza para resfriar as nossas bebidas, são feitos da mesma coisa, ou seja, são feitos da mesma matéria. São constituídos de água. Porém, existe uma diferença no estado em que eles se encontram. A água da torneira e o gelo apresentam diferenças na sua aparência. Enquanto a água da torneira, que é essa que aparece aqui, o formato apresenta o formato do frasco, né, onde é armazenada, o gelo fica no formato exato da mesma forma em que foi feito. Então ele não muda, ele tem esse formato desta forminha. A água, se eu colocar num outro copo que tem um modelo diferente, ela vai se moldar àquele novo copo. É isso que eu estou querendo falar para vocês, ok? Então, independente, né, do frasco em que ele é colocado, o gelo ele vai permanecer sempre igual. Ele não muda. Quando ele derreter, passar para o estado líquido, aí ele vai ter a característica da água líquida. Então, as diferenças de aparência entre a água, né, da torneira e o gelo ocorrem por causa do que nós chamamos de estado físico da matéria. Então, ao observarmos então um corpo, desculpa, ou um objeto, uma das primeiras coisas que a gente tem que ter mais atenção são essas características que podem ser notadas, que é o estado físico. Se ela vai estar. E existem três estados físicos, tá? Três: sólido, líquido e gasoso. Vamos conhecer as características de cada um deles agora de forma individual. Primeiro é o estado sólido, tá? Que aparece nessa imagem. A matéria nesse estado ela apresenta então um formato e um volume definido. Então, independente do local onde se encontra, ela vai ter este objeto, este formato. Por exemplo, a caneta de vocês. A caneta de vocês, ela vai ser a caneta na mão de vocês ou dentro do estojo, né? Ela vai ser uma caneta, tá? Neste exemplo aqui que está aqui na imagem, nós temos aqui um pedaço, então, de metal, conforme no formato de um cubo. Se eu colocar dentro deste recipiente, ele continua sendo aquele cubo de metal. Ele tem um formato definido, certo? Passando para o estado líquido, né, que é este aqui, ó, né? A matéria em estado líquido, ela apresenta um volume definido, mas o formato não. Por exemplo, se eu trabalhar aqui com 200 ml de água, né, e virar dentro de um copo, ele vai receber o formato desse copo. Se esse mesmo formato, esse mesmo volume de água, 200 ml, eu colocar numa garrafinha menor, vai ficar no formato da garrafinha. Então, ela muda o formato, mas não muda o volume, porque eu estou falando de 200 ml. Então, quando despejamos 200 ml de água líquida contida em um recipiente, né, em outro, a gente muda o recipiente, o formato ele fica diferente. Então, a gente consegue perceber que a água assume formas novas. Só que o volume foi de 200 ml, continuar sendo 200 ml, a água líquida, né? E por último, nós temos então o estado gasoso, né? A matéria em estado gasoso, ela não apresenta formato nem volume definido, tá? Ela vai ocupar o espaço que tiver ali. Então, este balãozinho aqui, ó, de festa, cheio de ar, ele vai estourar, né? Então, quando este balão estoura, todo o gás que está contido nele, que está repreendido ali, vai se espalhar pelo ambiente. Então, ele não tem forma, porque, né, o ambiente pode ser um ambiente fechado, pode ser um ambiente aberto, e ele também não tem um volume, ele vai se dispersar. Então, o estado gasoso adquire, então, um formato e um volume, né, do local que ele estiver. Então, essa é uma característica. Lembrem que quando a gente trabalhar dentro do nosso texto, toda vez que a gente falar vapor, nós estamos nos referindo ao estado gasoso, tá? Então, água no estado gasoso ou vapor de água será a mesma coisa.
Então, nós vimos o estado sólido, líquido e gasoso. E, para encerrar, tem essa tabelinha. Essa tabelinha aqui, ó, eu até pedi em sala de aula para vocês grifarem ela, marcarem, colocarem como importante, porque ela traz a coluna do estado físico, sólido, líquido e gasoso, e a coluna do formato, a coluna do volume. Então, o formato para o estado sólido é constante e o volume também. Lembrem do cubinho de gelo. Já no estado líquido, o formato é variável e o volume é constante. Ou seja, eu tenho o formato do recipiente que vai receber ele, mas se eu estiver trabalhando com 100 mililitros de água, continuar sendo 100 mililitros de água. E por último, o estado gasoso, que aí tem o formato variável de acordo com o ambiente e o volume também, porque ele vai se concentrar, né, numa região ou se espalhar naquela região, ok? Então marquem isso aí, porque isso aí é importante, tá? Pessoal, vou ficando por aqui e aguardo vocês então aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau!